Olá, meus amados, que bom! A primeira transmissão na Mira da Saúde do ano 2023. Que maravilha, né? Já desejei um bom ano novo, repleto de bênçãos celestiais para cada um de vocês, as abundantes bênçãos celestiais para cada um de vocês, cada membro da sua família, que este ano 2023 seja um ano de vitória, vitória mesma. Hoje, na primeira transmissão na Mira da Saúde, quero apresentar um assunto de suma importância. Vou apresentar as bases científicas para a cura de todas as doenças. Qualquer doença, em qualquer estágio, existe possibilidade e o caminho da cura. Isso é verdadeiramente maravilhoso. Eu quero dar esta base científica para que vocês jamais fiquem abalados por causa dos sintomas, por causa do estagiamento das doenças. Por exemplo, nas doenças crônicas, normalmente estagiam, né? Tipo cirrose hepática, dizem que está na fase terminal ou fase precoce. A insuficiência renal crônica também, quando o homem não consegue manejar ou controlar, fala que está na fase terminal. E assim, normalmente as pessoas perdem as esperanças ou até falam que foram enganadas. Mas hoje, se você assimilar esta palestra, então, com toda certeza, você vai estar firme nesse conhecimento e que você pode dizer: tudo isso vai passar, porque existe a restauração. A restauração das doenças tem que se basear ao nível de genes. Vamos recapitular aquela ilustração que já mostrei na última palestra, que faz um bom tempinho, né? Eu vou mostrar então esta ilustração. Lembra desta ilustração? Que as bases, base A com T, base G com C, estas bases ajuntam através de uma força bem fraca. Lembra das forças que falei, as duas abelhas empurrando? Gruda. E também as duas abelhas puxando, separa. E quando separa, isso é traduzido como sendo uma doença, uma disfunção. Agora, tudo que está separado pode ajuntar. Por quê? Porque existe a força da união. E também existe força da separação. Que coisa, né? Neste mundo sempre existem estas coisas antagônicas. Ora ajunta, ora separa. Isso é bem comum, inclusive no relacionamento humano. Mas sempre é bom estar unidos. Todos aqueles
pares de bases, são 3 bilhões de pares de bases do nosso organismo, é unido. Isso é bom demais. Todos unidos, de todas as células. Por causa disso que os órgãos têm suas funções normais, porque estão unidos em relação à estrutura dos genes, estão íntegros, por causa disto, recebendo aquela energia que faz funcionar. Então, funciona no momento certo. E assim, todas as células funcionando, o órgão faz suas atividades normais, apresentando funções normais. Agora, estes genes separam, principalmente por causa de um elemento chamado radical livre. Vai ter um momento que eu vou detalhar o que é radical livre. Mas, por enquanto, lembre deste elemento chamado radical livre. E o radical livre constantemente, sabe o que faz? Constantemente destroem, separa os genes. Aqui, por exemplo, entre 3 bilhões de pares de DNA. Deixa eu mostrar para vocês esta ilustração. Aqui, todos os pares de bases estão unidas, só que aqui você pode ver que está separado. Por causa de que está separado? Por causa de radical livre. Isso mesmo, você gravou, radical livre. Quando isso acontecer, imediatamente, lembre bem disto, toda vez que ocorrer a separação dos pares de bases, imediatamente os agentes reparadores são acionados. Isso é magnífico. Quando os cientistas descobriram isto, eles ficaram boquiabertos. Mas como que a célula, dentro do núcleo, percebe que exatamente tal par de base sofreu dano, o ataque do radical livre, e assim é danificado? Aí cientistas pesquisando descobriram o seguinte: existem agentes que detectam. Não é agente por si só que consegue detectar, né? Mas, para nós, o Criador, o dono daqueles genes, quem fez, somente ele é capaz de perceber, enxergar o dano. Por causa disso, ele mesmo aciona. Veja aqui este parece bombeiro, né? Representou como se fosse bombeiro, mas é um gene, Descobriu, este par aqui está separado, portanto, este gene não vai funcionar. Aí o que faz? Aqui nesse detalhe, tira aquela peça danificada. Enxerga isto? Ótimo. Então, quando
elimina a peça danificada, outro gene, aqui representado como se fosse mecânico, traz aquela peça original. Traz esta peça original e exatamente substitui naquele espaço onde este gene bombeiro eliminou a peça danificada. Depois disto, então vem aqui representado como costureiro para unir, ajuntar. E quando isso acontecer, sabe o que cientistas chamam esse processo? Reparo do DNA. Que maravilha! Reparo do DNA. Meus amados, o reparo do DNA ocorre sempre logo depois que ocorrer qualquer dano. Isso é bom demais. Quando a gente entende disto, sabe o que isso significa? O reparo imediato dos DNAs? Para o Criador, quando ele fez perfeito toda a criatura, todos os genes, e um dia vier a danificar, sua vontade é exatamente restaurar imediatamente. Para quê? Para que a sua criação seja preservada de forma original, íntegro, perfeito. Isso diz muita coisa para mim. Não é que o homem tem que fazer alguma coisa para que mereça este reparo. Não, jamais. Mas ocorre o reparo imediatamente, mesmo que você continua destruindo, continua produzindo radical livre pela sua própria escolha. Meus amados, eu consigo ver claramente como o nosso Criador trabalha. Qual é sua obra? Sua obra é simplesmente restaurar. Restaurar todas as células, principalmente restaurar os neurônios, aquelas células mais nobres que recebe as notificações, recebe percepções de escolher. Sempre escolher o lado da vida e rejeitar o lado da morte. Toda vez que acontecer disto, tudo que é danificado, qualquer doença em qualquer estágio, existe a cura. A cura. Você conseguiu enxergar este fenômeno tão simples? Tão simples. Por que tão simples? Porque o que o Criador faz é simplesmente simples. Não precisa complicar. Por quê? Porque o amor incondicional é do próprio Criador, é natureza do Criador de amar você sem nenhuma condição. Ele ama você por quê?
porque simplesmente você é uma criatura muito amada, porque você é o Filho de Deus. Isso é vontade do Criador. Eu apresento uma passagem da Bíblia. Em Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Muitas vezes as pessoas se arrependem porque teve uma vida desregrada e até pede perdão. Mas, meus amados, tudo que passou, passou. O que Deus simplesmente faz? O verso 19: eis que faço coisa nova. Que maravilha! Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Meus amados, vamos prestar atenção nisto. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. O nosso Criador, não importa como tem sido o passado de cada pessoa, simplesmente Ele faz coisa nova. Repara, meus amados, repara, isso é extraordinário. Lembre, meus amados, durante todos os dias deste ano novo, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Quer dizer, você tem condição de enxergar, ver, verificar. Enquanto você lembrar desta verdade, eis que faço coisa nova, você jamais terá preocupação, medo ou ansiedade, porque a cura de todas as doenças são certas. Aleluia! Até a próxima, meus amados!